Audiobook da obra Manual de Transição Planetária, um guia para os tempos atuais. Paulo Cassiano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo. Sobre o autor. Eu sou Paulo Cassiano, professor de autoconhecimento. Desenvolvi diversas habilidades no estudo da ciência da mente e da espiritualidade e me tornei especialista em transformação da mente humana. Fiz diversos treinamentos por todo o Brasil e ajudei milhares de pessoas a alcançarem mais consciência e prosperidade plena. Tenho cerca de 200 grupos de estudos espalhados no Brasil e em 14 países e um canal no Telegram. Ao longo da minha carreira, essa sensibilidade me ajudou a desenvolver o e-book aqui proposto da Transição Planetária. É um manual para servir de guia de orientação nestes tempos difíceis. Espero que façam bom proveito. Agradeço à hierarquia da luz, à grande fraternidade branca, ao Mestre Cristo Jesus e a todos que de alguma forma me auxiliaram em minha jornada. E agradeço de coração a contribuição da Ana Paula F., que me auxiliou neste trabalho e na diagramação. Gratidão. Em 21 de julho de 2020. Introdução. É de ficar surpreso a quantidade de pessoas que estão perdidas nos tempos atuais. Parece que tudo está acelerado, e sim, está mesmo. O que está acontecendo no planeta Terra? Foi essa pergunta que me motivou a criar esse e-book sobre a transição planetária e que me fez aprofundar-me num tema em que eu já tinha uma certa familiaridade. Nada mais será como antes. Toda a energia conhecida pela humanidade deixará de existir. É o fim de um tempo, pois aquilo que o Sol, nossa fonte energética, nos trará daqui em diante não será mais na mesma vibração conhecida. A transição planetária começou. Este e-book foi pensado e desenvolvido para todos aqueles que estão à procura de respostas e que espero respondê-las a contento. Boa viagem! O que é a transição planetária? Um dos temas que tem gerado muita curiosidade e controvérsias nos últimos anos diz respeito à transição planetária. O que seria este momento pelo qual o planeta vem atravessando, levando consigo todos os seres viventes que nesta morada atualmente habitam? O fato é que nosso planeta vem sofrendo uma transformação gradual em que passará de um mundo de penitência e desafios para um mundo de regeneração. Os desastres naturais pelos quais a Terra percorre regularmente conduzem não só à reforma íntima, mas também à transferência gradual de espíritos incompatíveis com o plano celeste destinado à Terra, rumo a outros mundos. Tais almas seguirão para planetas em sintonia com a sua vibração, onde a reciclagem e os aprendizados morais permitirão seu regresso e serviço à humanidade. Estamos falando da separação do joio e do trigo, tão proclamada pelas doutrinas mais antigas, e este momento pode estar agora diante de nós. Como uma escola, a Terra encerrou o ano letivo em 21/12 de 2012, quando adentrou o anel do cinturão de fótons, na constelação das Pleiades, encerrando um período que durou cerca de 26 mil anos, pelo qual mergulhamos, e que corresponde ao tempo que o nosso sistema solar leva para concluir sua órbita em torno do Sol central. A entrada neste anel fotônico viabilizou a elevação da frequência do batimento cardíaco da Terra, mensuráveis pela ressonância Schumann. O coração de Gaia disparou, acelerando igualmente o de todos os seres que nela habitam. Se as profecias apontavam momentos difíceis e catastróficos para o nosso planeta, tais eventos foram suavizados pelos espíritos que aqui vinham encarnando há décadas. As sementes estelares, ou trabalhadores da luz, com o propósito de auxiliarem na transição. Tais almas obtiveram êxito no trabalho de ancoragem dos pulsos sucessivamente mais elevados emitidos pelo Sol central da galáxia, em Sírius. O que te trouxe a essa leitura não foi obra do acaso, mas de algo que você já deve ter ouvido falar e que se chama Lei da Atração. Na verdade, não existe acaso. O que você pensa ressoará com as vibrações similares, com pessoas semelhantes, eventos relacionados, etc. Ultimamente, muitos indivíduos encontram-se desnorteados quanto aos seus propósitos, valores, crenças, desejos, enfim. O que está acontecendo com o mundo, dirá você? A transição envolve o avançar da idade espiritual, envolve transmutar o cérebro reptiliano, onde prevalecem os nossos instintos mais primitivos e animalescos,
O orgulho, a culpa, a raiva, a vaidade e o gatilho de todos, o medo. Noutras palavras, vencer a ilusão da matéria. Esse medo é o agente deflagrador de toda maldade e egoísmo. O medo de perder o poder, o controle sobre os outros, medo de ser culpado, de ser ferido, em suma, de perder algo ou alguém. E o medo, meu amigo, corresponde a uma das frequências de ondas mais baixas do espectro vibratório da terceira dimensão em que ora vivemos. Quero dizer com isso que, para ascender para a frequência ou dimensões mais elevadas, onde predomina a harmonia, a abundância e a paz, faz-se necessário vencer o medo, cujo oposto é o amor. Não por acaso, é o sentimento que a tudo cura. Provocados por narrativas midiáticas para criar pavor e desespero, torna-se fácil a nossa separação e a nossa manipulação. Isso é real. O medo é a emoção predominante naqueles que ainda estão presos no turbilhão da negatividade, da estrutura de crença, da inconsciência de massa. Medo do futuro, medo da escassez, do governo, das empresas, de outras crenças religiosas, das raças e culturas diferentes, e até mesmo o medo da ira divina. Há aversão e medo daqueles que olham, pensam e agem de modo diferente, os que ouvem e seguem a sua voz interior e, acima de tudo, existe o medo de mudar e da própria mudança. Assim, para uma travessia exitosa no mar revolto da transição, elaboramos um glossário com as terminologias mais questionadas em relação ao momento atual, a adolescência que tantos distúrbios emocionais costumam provocar em tal fase. Mas fique tranquilo, não é nada que cada um não possa, com esforço e dedicação, vencer. Como tudo na nossa existência, é a lapidação da pedra bruta que podemos vir a nos tornar diamantes resplandecentes. Vamos lá? Glossário. Qual o papel do Brasil na transição planetária? Como coração do mundo e pátria do Evangelho, segundo as correntes espíritas, o Brasil terá grande responsabilidade nesta transição. Ao contrário do que muitos acreditam, o Espiritismo nasceu na França sob a voz de Allan Kardec, mas que obteve solo fértil no Brasil, onde essa doutrina prosperou por todo o país. A nós, brasileiros, cabe partilhar os avanços socioculturais, econômicos e espirituais que aqui germinarão e se propagarão pelo planeta, além de nos tornarmos anfitriões de imigrantes de diversos países que aqui escolherão viver as suas novas vidas. Tudo só acontecerá de maneira favorável se a humanidade despertar, acreditar e se permitir. Quais seriam alguns dos sintomas da transição planetária? A medicina tradicional alopática, que cederá lugar para a medicina holística e energética, não vem obtendo êxito para explicar a origem de diferentes sintomas, sem causas aparentes e sem diagnósticos conclusivos que a humanidade vem sentindo já há alguns anos. O fato é que o planeta e o ser humano vêm recebendo intensas rajadas de energia vindas do Sol central e filtradas pelo nosso Sol físico. Esse bombardeio, que se intensifica a cada ano, emite ondas que atravessarão todo o sistema solar, bem como a Terra e as camadas celulares de todos os seres vivos, gerando sintomas característicos no ser humano, como os listados a seguir: dores frequentes no centro da cabeça, dores musculares e nas articulações sem motivos aparentes, letargia e sonolência, diarreias ou vômitos, formigamento nos pés, mãos e membros, tonturas, vertigens e sensação de desequilíbrio espacial, tensão e dores no pescoço, nuca e ombros, zumbidos nos ouvidos e visão turva, muitos sonhos, sonhos lúcidos, inclusive com naves, planetas, galáxias, mudanças nos hábitos alimentares, distração, perda de concentração, percepção de números repetidos e espelhados, como, por exemplo, 21, 12. As sementes estelares verão com frequência o número 144, como 10, 44 ou 14 e 4, sentimento de vazio existencial. O que é ressonância Schumann? O físico alemão Winfried Otto Schumann constatou, em 1952, que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma a cerca de 100 quilômetros acima da superfície da ordem de 7,83 pulsações por segundo.
A ressonância que leva seu nome é um conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas na cavidade natural formada pela superfície de um planeta e sua ionosfera, mensurados pelas curvas apicais do espectro eletromagnético desta camada. Abrangem um intervalo extremamente baixo da ELF, que englobam frequências de 3 a 30 Hz, cujas oscilações da ELF são provocadas pelas tempestades elétricas do planeta, dentre outros fatores. A ressonância Schumann equivale à pulsação do planeta Terra e sua frequência nos afeta diretamente, de modo que vem aumentando sobremaneira neste período da transição planetária. O que significa ver horas e minutos iguais ou números repetidos? São mensagens do campo mórfico e do universo. Trata-se de um sinal de sintonia indicando o início da expansão da consciência. Pode ser criação de sua mente em busca de conhecimento. Vê-los, números repetidos, traz um bom significado dependendo do momento em que você estiver passando na vida. As pessoas mais sensíveis sentem isso comumente. Por isso, ver horas iguais no relógio é algo recorrente para muitas pessoas. Muitas delas nem percebem que aqueles números podem estar trazendo uma mensagem do nosso subconsciente ou do campo para algo que você esteja buscando. Existem muitas formas do universo se comunicar conosco. É algo que pode acontecer com frequência onde, ao olharmos o relógio, vislumbramos horários como 11:11, 12:12, 21:21. Da mesma forma, os números repetidos não só do relógio também não são mera coincidência. Portanto, procure analisar o momento e o porquê daquele número ter aparecido, pois pode estar associado a uma busca sua. O que é a glândula pineal? Também denominada de epífise, é uma glândula endócrina localizada próximo ao centro do cérebro, na altura dos olhos e responsável pela produção de melatonina e pela regulagem do sono. Nas antigas visões orientais, a pineal é tida como uma primordial antena de conexão entre o mundo físico e o espiritual. Teoria esta reforçada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier, onde a pineal seria a maior responsável pela terceira visão, canalização espiritual, cosmovisão e mediunidade. O que são chakras? Segundo a cultura hindu, chakras são discos ou centros de energia na forma de cones ou vórtices duplos de energia, para a frente e para trás do corpo. Localizados no duplo etérico, cópia do corpo físico que o reveste, ao longo da coluna vertebral. Sua função é captar, administrar e emanar a energia vital, distribuindo-a pelo organismo, para a mente e o espírito. Cada chakra tem uma frequência cujas vibrações de todos os chakras resultam nas 7 cores do arco-íris, sendo que o primeiro chakra, o básico, emite ondas na cor vermelha e o 7º, no alto da cabeça, emite-as na cor violeta. Outra função seria o processamento das energias, permitindo que sensitivos tenham a percepção das emoções de outros seres ou de energias impregnadas em objetos, por exemplo. O que é a aura? Aura, de acordo com as tradições espiritualistas, corresponde ao campo energético de um ser vivo. Pode ser considerado também como as emanações do duplo etérico, isto é, do padrão de atividade dos chakras. Para a teosofia, trata-se de um eflúvio psíquico, eletrovital e eletromental, ou acástico. O que é perispírito? É um invólucro semimaterial que une o espírito ao corpo. É formado da mesma matéria do ambiente em que o espírito habita e adoece antes que o físico seja atingido, assim como é por meio dele que o espírito percebe as realidades não captáveis pelos sentidos físicos. O que é a Kundalini? Derivada do sânscrito, Kundalini significa serpente enrolada, numa alusão à energia cósmica que se encontra adormecida na base da coluna, o chakra básico, Muladhara, e que move todo o universo. Uma vez ativada, esta energia sobe pela coluna espinhal, fortalecendo e ativando os potenciais de cada chakra até atingir o chakra da coroa, Sahasrara, culminando no despertar da glândula pineal, isto é, na iluminação. Cada chakra ativado proporcionará capacidades extrasensoriais correlacionadas, tal como a intuição, telepatia, vidência e outros. O que é espiritualidade?
Este termo surgiu no século XV, no período da Renascença, e baseou-se no conceito de que a alma prevalece sobre o corpo, um dos escopos das ideias de Platão, filósofo do século IV a.C. Segundo diversas doutrinas religiosas, a espiritualidade consiste na busca da plenitude, do ilimitado e do transcendente, mas todas destinam-se a promover o religare, ou a conexão do indivíduo com a esfera aparentemente intangível do divino. Contudo, a espiritualidade não necessariamente está ligada à religiosidade, mas envolve a busca da evolução da consciência e da moral. As doutrinas e as religiões que têm características de espiritualidade são as que nos aproximam do eu interior, as que nos conectam com Deus. Os 7 eus. Com base na tradição hindu, o ser humano é composto de 7 corpos: átmico, divino; búdico, corpo de ligação entre o causal e átmico; causal, mental superior ou abstrato; mental, mental inferior ou concreto; astral ou emocional; etérico ou duplo etérico; e físico, sendo que somente este último é material, os demais são sutis. Todos estes corpos nos pertencem e a evolução espiritual consiste em expandir a consciência para atingir a frequência da consciência átmica ou divina. Como funciona o cérebro humano? O cérebro humano tem como centro de comando o intelecto, que é onde acontece o aprendizado que forma o conhecimento, que cria os circuitos cerebrais, constrói a cognição formando a lógica e estabelece a percepção. Esse é o percurso do caminho para o estado consciente. Dentro dos estudos espirituais, é entendido como órgão físico, como veículo para a manifestação da inteligência do espírito, de modo a traduzir a informação da qual o espírito é dotado. É dividido em hemisfério esquerdo, onde predomina a lógica, a linguagem matemática, a análise temporal, linear e a memória, por exemplo, e o hemisfério direito, onde predomina a linguagem abstrata, artística, visual, atemporal, holística e não linear, resumidamente falando. O hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e o direito comanda o lado esquerdo. Na década de 70, o neurocientista norte-americano Paul D. MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino, onde este órgão estaria dividido por 3 funções distintas, fruto do processo evolutivo. Paul denominou o primeiro cérebro de reptiliano, situando-o na base do prosencéfalo, ou nuca, e caracterizando-o como um instintivo, de consciência irracional e responsável pelas funções primárias de sobrevivência. O termo reptiliano se deve ao fato de que este cérebro coordena apenas reflexos simples, como ocorre nos répteis. O segundo cérebro foi denominado de límbico. Este cérebro corresponderia aos mamíferos e seria responsável pelas respostas emocionais, afetivas e sociais. Situa-se na região onde se concentra o tálamo, hipotálamo, hipocampo, giro do cíngulo e amígdala. E o terceiro, chamado de neocórtex, é o que diferencia o humano racional das demais espécies e é composto pelo córtex telencefálico, o qual, por sua vez, é subdividido em lobos frontais, parietal, temporal, occipital e lobo límbico, isto é, envolve toda a superfície superior e as laterais do cérebro. Este terceiro cérebro, o mais complexo, estaria relacionado à elaboração do pensamento, planejamento, programação, sentidos sensoriais, lógica matemática e etc. Ao contrário do que muitos acreditam, o DNA é uma estrutura maleável e elástica à consciência expandida de um indivíduo, de modo que a estrutura cerebral e orgânica poderá moldar-se à frequência vibracional atingida por intermédio dos trabalhos espirituais. Num estudo do mapeamento do cérebro, que envolveu 15 anos de pesquisa por parte de diversas universidades do mundo, como a Universidade de Wisconsin, por exemplo, foram detectadas uma produção anormal de ondas cerebrais gama nos indivíduos adeptos da meditação. Na mesma linha, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, realizou estudos que apontaram uma capacidade e eficiência cerebral acima da média naqueles que meditam com frequência. Durante uma meditação, a luz-informação que adentra o chakra coronário no alto da cabeça é captada pelo hemisfério direito, que, por sua vez, transmite ao esquerdo numa linguagem inteligível, seja qual língua for. Importante frisar que quanto maior a atividade cerebral por meio do estudo e da investigação, mais sinapses neuronais se formam, tornando o cérebro mais eficiente, veloz e apto a absorver informações progressivamente mais complexas. O que é a obsessão espiritual?
Em poucas palavras, na visão espiritual, a obsessão refere-se à influência de caráter negativo por parte de espíritos desencarnados sobre os encarnados. Tal influência pode levar aos vícios, doenças, práticas e atos em desacordo com a conduta normal do indivíduo. É um tema complexo que requer estudos mais aprofundados. O que é a lei de causa e efeito? Compartilhado pela doutrina espiritualista, o sexto princípio de Hermes Trismegisto encontra respaldado inclusive nas leis da física e consiste no seguinte preceito hermético: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. O que é o ego e o eu? O ego nasce logo na primeira infância, quando surge a sua identidade. O ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesse próprio, com base nos estímulos dos sentidos que formam as nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. Embora tenha sido abordado como uma tríade, id, instintivo e animal, ego e superego, racional e moral, pelo neurologista e psiquiatra Sigmund Freud, o Espiritismo considera o ego como o eu inferior ou a personalidade sombria, enquanto o eu refere-se à personalidade iluminada, o eu sou, o eu superior, Cristo interno, etc. Noutras palavras, o eu representa a consciência divina, readquirida ou religada à qual absorveu e, digamos, educou o ego orgulhoso, vaidoso, bélico, etc. Enfim, que iluminou a sua sombra. Fala-se da data limite. O que seria? Segundo Francisco Cândido Xavier, mundialmente conhecido como Chico Xavier, 2/4/1910 a 30/6/2002, famoso médium mineiro, expoente do espiritismo no Brasil, se a humanidade evoluísse moralmente e não provocasse uma terceira guerra mundial num prazo de 50 anos após o homem pisar na Lua, em 20 de julho de 1969, a nossa realidade seria transformada profundamente, onde ingressaríamos na comunidade universal e passaríamos a viver uma nova era de grandes avanços e mudanças. De acordo com Chico Xavier, essa moratória foi determinada durante uma convocação das potências celestes para se discutir o futuro da Terra, onde, em sua misericórdia, o nosso governante Jesus requereu uma última chance à humanidade. Chico Xavier foi a primeira personalidade a afirmar, em rede nacional, sobre a existência de seres de outros planetas, o que por si só desencadeou uma nova consciência sobre a realidade universal. Todos os eventos pelos quais a humanidade passa correspondem à sua educação e preparo para um futuro onde predomina a abundância em todos os sentidos. Melhor dizendo, o paraíso descrito no passado de muitas culturas e civilizações. Quem foi Cristo Jesus? Jesus Cristo foi o grande profeta. Para os cristãos, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o mestre responsável pela transição planetária, o governador que assumiu a responsabilidade de levar este planeta a uma evolução espiritual, o que algumas correntes denominam de salvação. Jesus não trabalha sozinho e conta com o auxílio de sua mãe, Maria de Nazaré, um ser da alta hierarquia celestial que repassa as mensagens destinadas à humanidade e cuja missão consiste na unificação humana. Maria possui um grande grupo de atuação na Terra denominado Legionários de Maria. Jesus é auxiliado ainda por José, seu pai e mestre, conhecido também como Conde de Saint-Germain. Eles têm missões específicas e atuam conjuntamente com toda uma grande equipe cósmica não oriunda deste mundo. Esta família sagrada, que se incumbiu de promover a evolução humana, faz parte de uma fraternidade cósmica, a Fraternidade Branca, materializada na Terra através dos ensinos de Blavatsky. Madame Helena Pretovna Blavatsky, por sua vez, foi a fundadora da Sociedade Teosófica e recebeu a orientação de membros da Fraternidade Branca, particularmente por Kutume, um dos mestres ascensos que também já encarnou como Ramatiz e Francisco de Assis, El Moria e Saint-Germain, no intuito de concluir a sua obra mais polêmica e famosa, A Doutrina Secreta. O Mestre Jesus, também conhecido como Sananda, e que precisou reduzir milhares de vezes a sua frequência para possibilitar o seu encarne num corpo físico, incorporou ainda assim um nível de consciência crística cujas ondas vêm se propagando há 2000 anos na matriz terrestre, sustentando a energia que ele impregnou neste planeta.
Mais do que os seus ensinamentos, a sua onda vibracional foi fundamental para reverberar nos corpos mentais e emocionais dos habitantes deste orbe terrestre, abarcando a ressonância do amor universal, do perdão e da compaixão, no intuito de finalmente encerrarmos a roda kármica. Quem é o Senhor do mundo? Logos planetário? É o ser responsável pela evolução deste universo, onde todas as naves e comandos evoluídos, confederados de humanos extraterrestres, servem a este Senhor. É o chefe da evolução deste centro de planetas. Conhecido como Sanat Kumara, este ser altamente evoluído não tem um corpo e pode se manifestar sob qualquer forma. Quem é Buda Maitreya, o mensageiro da Era Dourada? Um mestre, um professor que aparecerá no fim dos tempos na América do Sul, possivelmente no Brasil, e trará ensinamentos acerca da consciência e da energia de um novo tempo. Maitreya, o último Buda e um dos discípulos de Siddhartha Gautama, tornou-se Buda no Nepal e no Japão e será o Buda da Era Dourada, também chamado de Cristo Cósmico. Maitreya é membro da hierarquia da Chama Dourada, responsável ainda pela instrução dos discípulos, onde os japoneses foram superados, em números, pelos brasileiros em termos de iniciação. Também conhecido como Novo Messias, é chamado de Kalki Avatar, Vishnu, segundo a filosofia hindu. É o Deus destruidor que virá no final do Kali Yuga, nossa era atual, para exterminar o mal, renovar a criação e restabelecer a pureza. Maitreya foi o segundo discípulo, após Gautama, a responder ao chamado de Sanat Kumara na Terra. Em 1º de janeiro de 1956, numa cerimônia realizada no retiro de Royal Teton, Gautama sucedeu a Sanat Kumara no cargo de Senhor do Mundo e Maitreya sucedeu a Gautama nos cargos de Cristo Cósmico e Buda Planetário, passando o manto de instrutor do mundo aos candidatos a este cargo, Jesus Cristo e Kutume. Quem é São Miguel Arcanjo, comando planetário Star? Também identificado pelos católicos romanos como Cristo Miguel, Arcanjo Miguel, é o Logos sideral de Alfa e Ômega de Sírios e comanda um exército denominado Comando Ashtar Sheran, que visa libertar o planeta da dominação exercida por um grupo de alienígenas draconianos, de Orion, Zeptacentauros, reptilianos e insetoides. O Comando Ashtar compõe-se de frotas de naves com 500 quilômetros ou mais de comprimento que, atualmente, se encontram operando em torno da Terra, não visíveis pelo olho tridimensional. As naves que têm sido vistas em diversas regiões do globo pertencem aos Pleiadianos, uma vez que são os seres mais parecidos fisicamente com os terráqueos. Estes seres são como guardiões planetários e jardineiros siderais que estão à frente da missão Terra, embora não sejam visíveis diretamente. Constituem o comando acima do comando e, portanto, estão acima dos guardiões cósmicos, guardiões planetários, guardiões terrenos e etc., operando no sistema solar e além. Quem é Mestre Saint Germain? O grandioso mestre que viveu em Jerusalém como José, pai de Jesus, é hoje o mestre Saint Germain, um dos mestres ascensos que se elevou quando de suas diversas passagens pela terra. Com uma notável erudição, habilidades musicais, psíquicas, linguísticas, alquímicas e mediúnicas, conseguia escrever com as duas mãos ao mesmo tempo. Suas diversas encarnações dotaram-no como dispensador da poderosa chama violeta da transmutação, seja da matéria ou da energia, uma vez que a vibração que resulta na cor violeta corresponde ao 7º raio com o potencial para consumir quaisquer ondas de frequências inferiores. Saint Germain é o mestre auxiliar na transmutação do karma planetário junto com o mestre Jesus. É também o responsável pela implantação do Gesara, a lei da abundância para a Terra. A que se referem os guardiões da Terra? Guardiões da Terra são seres que protegem esse sistema solar, como uma polícia sideral. Guardiões solares, iniciativa de defesa estratégica que se iniciou na década de 70 e 80. Operações especiais, formados por militares das Forças Armadas. Grupo Corporativo Interplanetário, GCI, junta supercorporativa que controla a infraestrutura do Programa Espacial Secreto no Espaço e composta por representantes de todo o planeta. Liga Global das Nações da Galáxia, responsáveis por elaborar propostas de gratificação pela manutenção do sigilo das operações espaciais. Guardiões do Astral,
os Exus e entidades que atuam no campo da guerra, os soldados e guerreiros que protegem as famílias e os espaços religiosos. Comando Ashtar, já mencionado anteriormente. Anjos e arcanjos. O que são extraterrestres? Do latim, extra significa fora, o que se origina ou localiza fora da superfície terrestre. Até onde a ciência conseguiu alcançar, existem, provavelmente, cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, contidas em um superuniverso, e ainda considera-se haver 7 superuniversos. Após o evento, que abordaremos mais adiante, a humanidade virá descobrir que, na verdade, o cosmos é infinitamente maior do que poderia conceber a comunidade científica. Diante disso, será possível acreditar que o nosso planeta é o único passível de abrigar vida? Ou é a nossa limitada visão tridimensional que se encontra velada da percepção de outras realidades dimensionais? Existem diversas raças pelo cosmos, inclusive semelhantes à forma humana, seres evoluídos que habitam planetas outros do sistema solar e em dimensões avançadas, seres que prestam auxílio na evolução dos planetas e tal como na Terra. Há raças desprovidas de amor e de conexão divina, bem como raças evoluídas tecnologicamente, mas não espiritualmente. Do que se trata a guerra espiritual mundial? Há cerca de milhares de anos, a Terra vem passando por confrontos terríveis. Não é de hoje que essa batalha se desenrola no plano físico e no astral. Sendo a Terra um especial jardim de evolução para todo o universo, é, portanto, disputada por diversas raças do cosmos. A guerra espiritual trata-se do combate entre as forças das trevas e as forças da luz. Porém, será que a luz está vencendo? Você que fará a escolha. Essa é uma batalha que vem sendo travada pelo domínio da mente coletiva, pois a grande maioria dos pensamentos não provém da nossa mente como acreditávamos. São assoprados e sugeridos por vias telepáticas, com a diferença de que as forças egóicas e materialistas trevosas são incisivas e impositivas. Enviam pensamentos que não nos pertencem. Enquanto os pensamentos provindos das forças benevolentes, quando solicitados, nunca são invasivos, e a isso denominamos muitas vezes de intuição. Os seres da luz respeitam a lei cósmica do livre-arbítrio. O que é a Aliança da Terra? Há milhares de anos existem grupos de comunidades que se formaram para proteger o planeta Terra, o que posteriormente evoluiu para uma aliança, cujo esforço cooperativo entre diversos países para sua libertação vem enfrentando muitas dificuldades em razão do perfil egóico humano. Assim sendo, hoje o planeta encontra-se sob o julgo da Matrix. Existem países que ajudam na liderança, como, por exemplo, os Estados Unidos, Rússia, entre outros. Neste momento, tal aliança visa criar um novo sistema financeiro e dissolver uma rede global de tráfico humano, bem como abolir outros projetos altamente nocivos e genocidas que vêm sendo praticados contra a humanidade há milhares de anos. São desafios que estão em processo e podem acontecer por etapas. Tal aliança já existia anteriormente e era dominada pelas forças escuras, as quais vêm sofrendo sucessivos reveses e perda de aliados em virtude das divisões internas. Existe uma aliança galáctica, ETs? Sim, é formada por extraterrestres desta nossa galáxia em parceria com algumas raças aliadas e atuam diretamente quando recebem respaldo da aliança terrena. São compostas principalmente pela facção do Grupo Solar e por desertores de diversos programas espaciais de outros pontos do universo. Nosso planeta é um laboratório único, pois abriga espécies de todo o cosmos, de modo que o nosso DNA é constituído por uma mistura de diversas raças nativas e alienígenas. Atualmente, temos 48 raças de ETs atuando pela evolução da galáxia e que prestam auxílio na transição da Terra junto com a Aliança da Terra. Muitos dos filmes e desenhos aqui produzidos visam educar a humanidade para o seu próprio futuro, não só tecnológico, como social e espiritual. Filmes como Star Trek, Avatar 2001, Uma Odisseia no Espaço, Star Wars e etc. Tal aliança é chamada de comando, e o comando acima dos comandos é o Ashtar, que coordena os demais. Há uma aliança da Terra Oca também? Sim, com diversas raças, alguns agressivos e outros mais sensíveis,
com os gigantes, os seres do Sol, lemurianos, atlantes, Anshars, os mais antigos, com 18 milhões de anos, e etc., os quais migraram para o subsolo devido aos cataclismas cíclicos pelos quais o planeta passa. Esta é uma aliança entre humanos da superfície e os guardiões para a libertação da Terra. O que são sementes estelares? As sementes estelares são seres humanos vivendo na Terra e provenientes de vários planetas, dimensões e galáxias, principalmente de Sírius, Arctúrios, Andrômeda e das Pleiades, e que se voluntariaram para auxiliar Arcanjo Miguel no resgate da Terra. Por meio da autocura mental, emocional e energética, tais seres contribuem para reequilibrar a grade energética planetária e, assim, favorecer a ascensão deste ser vivo consciente, conhecido por Gaia. São essencialmente curiosos e solitários. Apreciam temas como cosmos, ETs, física quântica e espiritualidade. São autodidatas, têm aversão à futilidade e autoridade, não se encaixam ao padrão social e, por isso, sentem saudades das estrelas. Têm grande poder de cura. Desde pequenos, sabem que sua família e seu lar não são deste planeta e possuem poderes extrasensoriais como telepatia, clareaudiência, clarividência e etc. Foram treinados, preparados e iniciados para prestarem auxílio no grande evento programado para o planeta Terra. Mesmo sem se conhecerem, são intuídos a buscarem, em geral, as mesmas literaturas e fontes de conhecimento. Pode ser um vizinho seu, um parente, ou você mesmo que está lendo agora este texto e que se identificou com tais características, as quais fizeram sentido para você. Do que se trata Nibiru, planeta X? O planeta X, ou Nibiru, percorre uma órbita elíptica de 850 anos e dista 10 bilhões de quilômetros da Terra, onde, de tempos em tempos, quando-se sua aproximação, promove monumentais transformações em razão do seu grande magnetismo. É habitado por seres de forma humana semelhante aos terráqueos e representa o planeta da libertação. Ao cruzar as galáxias, Nibiru cumpre uma função específica de limpar as cargas de energia negativas de planetas, trazendo uma grandiosa força de mudança. É chamado pelo profeta Daniel de a abominação desoladora, abominável dia da desolação de Jesus, a grande estrela ardente absinto do Apocalipse de João, o Hercólobus da Gnose, o novo corpo celeste de Nostradamus ou o Nibiru dos Sumérios. Ramatiz referia-se ao mesmo como um astro intruso de grandes dimensões, oriundo de um sistema solar vizinho ao nosso, que se aproximaria da Terra numa órbita inclinada em relação a esta, completando seu curso de 6.666 em 6.666 anos, que, por sinal, está relacionado ao número da profecia do Apocalipse. Segundo Ramatiz, este astro, quer o chamem de Nibiru, Hercólobus, etc., terá uma função de higienizar a Terra, atraindo para si todas as energias negativas e almas humanas que não evoluíram ou degeneraram espiritualmente e, com isso, promoverá a inversão polar e os dias de escuridão. O que é a quinta dimensão ou 5D? A quinta dimensão não se trata de uma região ou lugar, mas um estado de frequência de ondas mentais. A 5D equivale ao corpo mental e a 4D ao corpo emocional, a expansão da consciência resultante da elevação do padrão ondulatório mental. Significa ver realidades sucessivamente mais amplas e abrangentes, antes ocultadas à visão tridimensional. Em suma, indivíduos cujo padrão mental atingiu a 5D estarão em ressonância com a harmonia, o amor fraternal, a serenidade, os milagres, saúde e etc. Mas, principalmente, estarão vivenciando uma das maiores características desta dimensão, a sincronicidade. Existem tecnologias de cura extraterrestre? Existem tecnologias que revertem o envelhecimento provocado pela radiação solar e pela gravidade. Proteínas que restauram a cartilagem dos ossos, promovendo a regeneração celular e a interrupção de processos inflamatórios. Camas MedBed, de distorção temporal que proporcionam rejuvenescimento e curas para todas as doenças. Aplicativos de celular para exame clínico do organismo.
Tecnologia nanite de microcélulas desenvolvidas com material orgânico injetadas no fluxo sanguíneo para diagnóstico de anomalias no corpo. Aparelhos de projeção holográfica 3D para exames e cirurgias, permitindo ampliação das imagens. Enfim, muitas tecnologias já existem, mas não estão ainda acessíveis aos seres humanos. São proibidas a fim de não prejudicar as indústrias farmacêuticas, às quais pertencem a Matrix. O que são crop circles? Mensagens extraterrestres, UFOs, feita em terrenos abertos, normalmente em região de grandes jardins, ou, na grande maioria, trazem informações geométricas de assuntos da Terra, bem como a irradiação de frequências de cura. Os círculos nas plantações, também chamados de agroglifos, são formações de tamanho considerável, alguns com mais de 400 metros de diâmetro, criados por meio do achatamento. O que são mandalas? Linguagens da luz ou idioma celeste são figuras geométricas que emitem vibrações as quais afetam nosso corpos físicos, corpos sutis e o código genético. O que significa despertar? Redescobrir que você é Deus, está relacionado ao desapego, ao fluir, a olhar a vida como uma criança, sem julgamentos. Condiz ainda com sensações de conexão à natureza, com a alegria espontânea e o coração compassivo. Um indivíduo desperto não carrega culpa ou pecado. No despertar, caminhamos para o fim de uma velha forma de viver, dando espaço para uma nova era. Trata-se do autoconhecimento, pois quando eu me conheço, eu encontro a consciência e assim encontro Deus em mim. Me sinto autorrealizado. Tudo tem um porquê, não existe acaso. Nada no universo acontece aleatoriamente. Quando conheço a mim mesmo, tenho controle sobre a minha vida, sobre a prosperidade e a abundância. É compreender profundamente o significado de não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem comigo, ou melhor, amar o outro como a mim mesmo, conforme ensinado pelo Mestre Jesus. O que é livre-arbítrio? É a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. É também arcar com as consequências de decisões tomadas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nosso futuro depende, em grande parte, de nossas escolhas. O que somos hoje vem dos nossos pensamentos de ontem, e os nossos pensamentos presentes criam a nossa vida do amanhã. A nossa vida é a criação da nossa mente. Buda. Do que se trata a energia livre de Tesla? Nikola Tesla foi um gênio à altura de Leonardo da Vinci que descobriu uma fonte de energia extraída do ar e, portanto, livre e ilimitada. Livre de combustível fóssil, diesel e com as emissões absolutamente zeradas. Tal descoberta foi demonstrada empiricamente por meio de um veículo a 90 milhas por hora, ligado a uma bateria de apenas 12 volts. Essa energia poderá ser revelada à humanidade, o que mudará toda a matriz energética da Terra. O evento poderá acontecer ou não, depende tão somente do nível de consciência da humanidade. Porém, será um acontecimento cósmico e terreno, que mudará tudo e que terá efeitos colaterais, levando-nos a um grande despertar. Representará a queda da Matrix e a liberação de grandes revelações cósmicas, o que fará com que a humanidade olhe para o futuro e perceba uma nova era dourada. Trata-se de um enorme pulso de luz gama vindo do núcleo galáctico do Sol central e que será visto no céu como um segundo Sol. Este iminente flash de luz branca penetrará as células de todo ser vivo, levando a uma rápida atualização do DNA. Tal evento provocará profundas mudanças no tecido social, nas organizações bancárias e financeiras, na produção de energia, na política, educação e em diversos setores da vida. Não há data específica, mas acredita-se que o reset mundial esteja próximo, onde essa poderosa onda de luz atravessará a galáxia e dissolverá a matriz de controle dos planos astrais e etéreos, tanto do planeta quanto em torno de nossos corpos. Portanto, prepare-se, pois até o céu estará diferente e repleto de nuvens iridescentes, também chamadas de nacaradas, onde todos sentirão uma paz indescritível. Importante frisar que na tabela apométrica, vide apometria, a paz consiste numa frequência de ondas de 600 Hz, uma escala logo abaixo da iluminação, 700 Hz. Tudo se intensificará até o dia do evento. Os loucos ficarão mais loucos e os bondosos mais bondosos, potencializando tudo onde estiver direcionado o nosso foco.
Tudo será ampliado para revelar a verdadeira face de cada um e, assim, concluir a graduação do planeta para a quinta dimensão, o futuro das religiões. Caminhamos para o teto de Deus, onde a humanidade será única, onde assimilará a compreensão do Deus Eu Sou, onde conheceremos a Deus em nós mesmos. As religiões não deixarão de existir, mas passarão por mudanças graduais em seus formatos até compreenderem que a espiritualidade envolve tornar-se o nosso próprio co-criador. A revelação de extraterrestres derrubará muito dos paradigmas limitantes vigentes. As religiões caminharão para a compreensão de que Deus e eu somos todos um, e, portanto, uma coisa só, sem divisões e separações. Ingressaremos na unificação da ciência e espiritualidade, de modo que não haverá mais necessidade de templos ou de adoração a uma entidade separada de nós. Será o fim da era dos mestres e gurus. Revelações que poderão vir à tona na Era Dourada. Tecnologias que já existem, mas ocultadas até os tempos atuais. Vários cidadãos pelo mundo têm recebido alertas de que essas tecnologias não estarão disponíveis ainda para a humanidade acessar. Contudo, tais revelações da Era Dourada são hipóteses que podemos cocriar, ou melhor, em qual linha-tempo espacial você almeja viver? Viagens multidimensionais, astrais e no tempo. Aparelhos movidos pela mente, telecinese, realidade virtual, aparelhos de TV interativos de altíssima definição e computadores quânticos, teletransportes, trens magnéticos e veículos flutuantes, bases na Lua, Marte, Pleiades e Saturno e novos conhecimentos astrofísicos, despertar de gigantes adormecidos de Atlântida, rejuvenescimento celular, mudanças cerebrais, reprogramação mental, inteligência artificial e elevação do QI, máquina de clones, já funcionando na Antártida, manipulação de luz solar e energia livre, salvação. O que seria isso? Libertação do karma e da negatividade, fim do velho mundo e início de um novo mundo, uma era dourada de abundância em todos os sentidos. Ferramentas auxiliares para a expansão da consciência. Meditação. Ou dhyana, em sânscrito, conforme os aforismas de Patanjali. Considerado o autor de Yoga Sutra, meditação é a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um determinado objeto até se absorver nele. Annie Besant descreve a meditação como uma técnica eficaz para ativar muitos dos poderes e habilidades superiores necessários ao serviço à humanidade, inclusive o serviço prestado durante o sono, nos planos astrais. Esta poderosa ferramenta vinda do Oriente consiste na compreensão dos processos mentais que conduzem à transcendência, como ocorreu com Siddhartha Gautama, que, por volta de 598 a.C., na região de Bodh Gaya, norte da Índia, atingiu a iluminação aos 35 anos numa noite de lua cheia. O termo Buda que lhe foi atribuído é uma palavra em sânscrito que significa o desperto, o iluminado. Reiki. A palavra Reiki, tradução atmosfera misteriosa, significa energia vital, Ki. Conduzida e mantida pela sabedoria suprema, Rei, foi desenvolvida no Japão por Mikao Usui, 1865 a 1926. Em 1922, por meio de uma revelação mística, durante as suas meditações budistas de 21 dias organizados no Monte Kurama. Esta benéfica técnica de canalização da energia vital universal promove a restauração e a vitalidade dos chakras e seus meridianos, levando a um ganho de vigor e equilíbrio energético. Constelação familiar, ou constelações sistêmicas, é um método criado pelo psicoterapeuta, filósofo e teólogo alemão Bert Hellinger, 1925 a 2019, segundo o qual os problemas e dificuldades atuais podem ter origem em gerações anteriores da árvore familiar, de modo que a sua abordagem ampara-se no princípio espírita da reencarnação. Tal método traz à tona estados profundos e ocultos do inconsciente para serem curados, embora não haja comprovação científica ou médica deste método alternativo, o fato é que vem ganhando popularidade em razão de sua eficácia. Hellinger sustentou a sua teoria com base nos princípios da ressonância mórfica do biólogo Rupert Sheldrake, autor da teoria do 100º macaco. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Este é um mantra havaiano de arrependimento,
Perdão e Transmutação desenvolvido por Kauna Lapaua Morná, Nalamaco Simeona, 1913 a 1992. E amplamente divulgado pelo seu aluno Dr. Laleakala Wenlen. Para nossa vida seguir o seu curso natural, é preciso romper os cordões e laços, não perceptíveis pela visão, que nos aprisionam ao passado ou à mágoa. Palavras e pensamentos emitem ondas e, portanto, têm poder. Repeti-las afeta o nosso campo energético, mental e emocional. Ho é um vocábulo utilizado para converter em verbo o substantivo seguinte, no caso pono, o qual, por sua vez, significa bondade, perfeição, virtude. Ponopono significa corrigir e, assim, Ho'oponopono traduz-se como reparar um erro para criar harmonia e perfeição. Limpeza espiritual de 21 dias de Arcanjo Miguel. Este é um poderoso decreto de liberação de implantes, miasmas astrais, larvas, parasitas, formas de pensamento, contratos e toda forma de acordos conhecidos ou desconhecidos nesta vida, vidas paralelas, passadas e simultâneas e que não servem ao nosso bem mais elevado. Uma verdadeira faxina. Desta forma, este decreto concedido por Arcanjo Miguel também se norteia pelo princípio da reencarnação, cujos resultados já se manifestam em poucos dias. Esta cura dispara um ciclo de limpeza profunda e uma grande abertura em diversos âmbitos da vida, sob os auspícios do comando Asta Shehan e os cirurgiões siderais. Barras de Access Consciousness. Técnica de expansão da consciência criada em 1990 pelo norte-americano Gary Douglas, fundador do Access Consciousness. Gary percebeu uma mudança súbita no seu campo de energia, consciência e espaço ao se fazer determinadas perguntas cruciais. Este método, que vem ganhando adeptos em mais de 173 países, elimina os arquivos mentais obsoletos, padrões de pensamento e crenças nocivas e limitantes por meio de toques terapêuticos em 32 pontos específicos da cabeça, onde, paralelamente, trabalha a consciência através de perguntas sem a preocupação com as respectivas respostas. Ayahuasca. Infusão vegetal psicoativa da Amazônia capaz de alterar estados de consciência. Consumida pelos povos incas em rituais e cerimônias místicas e religiosas, é produzida a partir da combinação da videira, Banisteriopsis caapi com várias plantas, em particular a Psychotria viridis e a Diplopteris cabrerana. Boa parte do que sabemos desta bebida, também conhecida como Santo Daime, Oasca e Iage, deve-se ao botânico inglês R. Spruce. Aya significa morto, defunto, espírito, e Asca, cipó, podendo ser traduzido como cipó do morto ou cipó do espírito. Estudos e debates na UFRJ e na USP apontam que a bebida promove a ativação de regiões do cérebro relacionadas à memória e à visão. Para os grupos xamânicos indígenas e algumas religiões, essa substância traz uma manifestação interior do divino, fruto da expansão da consciência. Roda xamânica. O termo xamã deriva da língua siberiana manchu-tungu, significando conhecer, de modo que nas civilizações mais arcaicas, o xamã era o sacerdote, feiticeiro e sábio, o guardião tribal da ciência ancestral, da religião e da arte do seu povo. No entanto, as últimas investigações sobre a etimologia do termo xamã apontam para um passado mais remoto concernente ao budismo e ao brahmanismo, pois o yoga é uma tradição iniciática que surgiu do xamanismo. A roda xamânica, uma das práticas mais antigas do mundo, visa a conexão com os espíritos da natureza, aos animais de poder, ao alcance de estados de transe, cura, desbloqueio, purificação, despertar da consciência e abertura do coração, dentre outros benefícios promotores do equilíbrio e da harmonia. O xamanismo integra a energia universal com os 4 elementos da natureza e com a nossa força vital. Autoconhecimento é a base fundamental das filosofias mais arcaicas como a hindu, chinesa e egípcia, e como o nome mesmo diz, consiste na investigação de si mesmo, dado que não há evolução espiritual sem o autoconhecimento. É a habilidade de se ouvir, tomar ciência dos próprios medos, defeitos, virtudes e emoções, por exemplo. Isso leva a uma profunda clareza de nossa personalidade e divindade.
hábitos, condutas e reações, conduzindo assim ao controle sobre si mesmo, ao autoaprimoramento, à vitória sobre o ego e à expansão dos próprios potenciais. O resultado desta autoanálise nos remeterá à mais enigmática, profunda e reveladora sentença proferida por Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quais deuses? Mantras, do sânscrito man, é mente ou pensamento, e tra é proteção, instrumento ou controle. Isto é, mantra é um poema, som ou sílaba de origem hindu, que significa proteção ou controle da mente. Tem a função de auxiliar nos processos meditativos, acentuando a capacidade de concentração. Segundo J.J. Hurtak, autor de As Chaves de Enoque, a língua sânscrita é considerada uma língua sagrada, gerada por meio de uma revelação e, tal como a língua chinesa, egípcia, aramaica e a hebraica, fornecem uma comunicação mais veloz, dinâmica, instantânea devido à sua constituição em forma de símbolos. Os mantras são extraídos de livros especiais e ocultos, como Vedas, e constituem combinações ritmicamente ordenadas, que produzem potentes vibrações ondulatórias, pois o som é o mais poderoso e mágico instrumento de conexão entre os reinos físicos e espirituais. Alimentação. Em 1600, o renomado filósofo René Descartes se referiu à glândula pineal como o principal assento da alma. Não por acaso, o flúor contido na água e o açúcar, um dos alimentos mais nocivos que existem, criam a ambiência perfeita para a calcificação da glândula pineal. Na década de 90, a cientista britânica Jennifer Luke descobriu que o flúor se acumula em níveis notavelmente altos na pineal. Além disso, o índice de calcificação desta glândula foi demonstrado por meio de tomografia computadorizada ser acentuadamente elevado em pacientes com Alzheimer. Não bastasse isso, a humanidade foi ensinada a se alimentar de comida morta e putrefata, carnes, ingerindo com isso a frequência do medo que o animal sofre no momento do abate. Você é o que se alimenta. Cristais. Todos os corpos têm uma frequência de vibração e, devido às suas propriedades de ressonância, os cristais funcionam como um diapasão destas frequências. As placas dos computadores, relógios e diversos aparelhos eletrônicos são constituídos de cristais de quartzo para garantir a precisão do seu funcionamento. Segundo o médico brasileiro Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a glândula pineal também contém cristais de apatita, as quais têm a capacidade de captar ondas eletromagnéticas, convertendo-as em estímulos neuroquímicos de forma similar às antenas de um celular. Assim, os cristais podem ser programados para inúmeros benefícios espirituais e de cura, pois cada cristal contém propriedades peculiares já conhecidas há milhares de anos, não só pelas antigas civilizações, como por raças mais evoluídas do cosmos. Profecias. Profecia de Fátima, relatadas por 3 crianças de Portugal, Lúcia dos Santos, 10 anos, Jacinta Marto, 7 anos e Francisco Marto, 9 anos, em junho e julho de 1917. Fazem referência à aparição de uma senhora mais brilhante que o sol e que teria lhes revelado 3 segredos. Na primeira profecia, vislumbramos a dor e o sofrimento em meias chamas e há uma suposta visão do inferno. Na segunda profecia, trata dos erros cometidos pela Rússia, as quais poderiam se espalhar pelo mundo e cujo principal perigo apontava para o que veio a ser o devastador comunismo. Tal tragédia, de fato, deu-se início na Revolução Russa de 1917, deflagrando o maior genocídio já sofrido no planeta neste século. Enfim, a 13 de maio de 2000, durante a sua visita a Portugal, o Papa João Paulo II, por meio de seu secretário de Estado, Cardeal Ângelo Sodano, divulgou no Santuário de Fátima parte do conteúdo da terceira parte do segredo, a saber, JMJ. A terceira parte do segredo, revelado a 13 de julho de 1917, na cova da Iria Fátima. Escreva em ato de obediência a vós, Deus meu, que mo mandais por meio de sua exícia, Revimá, o Senhor Bispo de Leiria e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo. Em a mão esquerda, ao cintilar, despedia chamas que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência.
e vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Kali Yuga, segundo a filosofia hindu, trazida à luz do conhecimento por Madame Helena Petrovna Blavatsky. A respiração do universo se dá por grandes ciclos de manifestação e atividade, a expiração do princípio criador, os manvantares, seguidos por períodos de repouso ou dissolução, os pralayas, onde cada manvantara equivale ao reinado de um Manu e a 7 grandes períodos ou rondas. 14 manvantaras formam um kalpa, ou dia de Brahma, e corresponde a 4.320.000.000 de anos solares. Atualmente nos encontramos no 7º manvantara, sob o reinado de Manu Vaivasvata. A milésima parte de um kalpa corresponde a uma era ou yuga, onde a era atual é denominada Kali Yuga, a Idade Negra ou do Ferro, que começou 3.102 anos antes de Cristo. As eras que precederam a atual foram a Krita Yuga, Idade do Ouro, Treta Yuga, Idade de Prata, e Dwapara Yuga, Idade de Bronze. Apocalipse. O Apocalipse, de acordo com o apóstolo São João, é um livro da Bíblia, também conhecido como o Livro das Revelações, e que descreve uma série de cataclismas, dilúvios, tempestades de areia, fogos universais e demais dramas cósmicos supostamente previstos para os finais dos tempos. Segundo a visão profética, o juízo final trará o céu eterno para os santos e o inferno eterno para os pecadores. De acordo com o entendimento profético do livro, temos a seguinte linha escatológica. 1. Carta às igrejas. 2. Princípio das dores, pequenas catástrofes. 3. Abertura dos selos, cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grande sismo e abalos celestes. 4. Governo do anticristo por 7 anos, sinal da besta, paz, guerras. 5. Anjos derramam taças sobre a terra, que significa a ira de Deus em 7 etapas: fome, pestes, sismos, maremotos, etc. 6. Volta de Jesus Cristo e da Igreja à Terra. 7. Governo milenar de Jesus Cristo. 8. Juízo final. 9. Novo céu e nova terra.